Nessa internet. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui reunidos em nome da Casa Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, de Cianorte, e recebendo esses amigos que a gente tanto aprecia, que nos traz sempre reflexões maravilhosas. E hoje nós estamos recebendo a Ariesca, da cidade de Paranavaí, e após a prece inicial eu farei as apresentações da nossa querida amiga Ariesca. Então, eu vou pedir para o Lúcio fazer a nossa prece inicial, e depois farei a apresentação e passarei a palavra para a Ariesca. Que nos preparemos agora para a prece inicial. Pai amado, agradecemos a oportunidade que temos de encontrarmos nas suas palavras, no seu dizer, o quanto nos fortalece. São suas palavras que nos fortalecem a todo momento, como fortalece a nossa casa de oração. O momento agora, este momento que vivemos, nós precisamos muito da ajuda dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Precisamos, sim, de pessoas ao nosso lado que tenham a mesma oração, que tenham os pensamentos voltados a Deus, a Jesus, ao Evangelho. É o Evangelho que nos alimenta todos os dias. É o Evangelho da Boa Nova que nos traz sempre um novo horizonte. São agradecimentos, Pai, que temos para hoje. Pedidos, nós também temos. Só que nesse momento, os pedidos ficam num segundo plano, diante do que temos. Pedimos para o Senhor, para os bons espíritos, que fortaleçam a todo momento os profissionais que estão nos hospitais, dando consolo àquele que precisa. E dessa maneira, damos início à nossa palestra da noite de hoje. Ariesca Meurer. Ariesca é trabalhadora do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, da cidade de Paranavaí, onde ela atua como evangelizadora do terceiro ciclo da juventude e palestrante na 8ª URI, que também tem sede em Paranavaí, e é modificadora do Programa de Qualificação do Trabalhador Espírita pela Federação Espírita do Paraná. E hoje ela nos traz reflexão sobre a parábola da figueira sem figos. E é para ela que nós vamos passar a palavra. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Allan Kardec, de Cianorte, através da pessoa da Esther, pelo convite que nos foi feito, e a fazer essa fala de hoje, né? E é sempre gratificante conhecer novas casas, aumentar os nossos laços entre amigos da doutrina, e por isso nós agradecemos. Bom, como foi anunciado, o tema da nossa reflexão de hoje, então, é a parábola da figueira sem figos. Essa parábola, ela pode ser encontrada lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 6 a 9. E ela nos traz a seguinte mensagem. Eu vou fazer uma leitura dela e depois nós passamos às reflexões. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando.
e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Essa, então, a parábola contada lá no Evangelho de Lucas. Quando nós pesquisávamos sobre essa mensagem, nós notamos que Jesus se utiliza da figueira em vários momentos durante os seus ensinos, porque essa não é a única parábola que essa árvore é citada por Jesus. Além dessa, que é a parábola da figueira sem figos, nós temos também no Evangelho de Lucas a parábola da figueira em vegetação e em Marcos a parábola da figueira que secou. E aí nós nos questionamos, por que uma figueira? De tantas espécies de árvores, para se dar o exemplo, por que se utilizar sempre da mesma em diversos momentos? Diversas as mensagens que ele queria nos passar, porque sempre a mesma árvore utilizada. E daí nós fomos pesquisar. E nós descobrimos que a figueira era, na Palestina daquele período, uma das árvores assim de maior valor, exatamente por causa do seu fruto, o figo. Porque o figo era um dos produtos assim mais importantes para a alimentação do povo daquela época. Então, o figo, o trigo, a cevada, o centeio, a uva eram os produtos mais consumidos naquele período. Então, não era uma árvore qualquer que ele utilizava de exemplo nas suas parábolas. Era uma árvore de frutos valiosos. Mas sobre o que é essa mensagem? O que ela tem para nos ensinar? O que esses frutos significam? Para a gente entender as mensagens de Jesus nas parábolas, nós temos que, primeiramente, deixar de lado muitas interpretações que nós temos baseadas nos nossos conceitos. Porque, querendo ou não, nós vivemos numa cultura diferente, num tempo mais avançado, com pensamentos um tanto mais evoluídos do que aqueles povos daquele período. Aí, para a gente entender a parábola, nós devemos, então, entender o que cada parte dela significava para aquele povo daquela época, não para nós especificamente. E a gente já começou, então, interpretando a parábola, entendendo que ela vem nos falar de uma árvore de frutos valiosos. Mas a essência dessa mensagem é outra. A gente pode começar as reflexões fazendo um questionamento bem simples. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo para mudar alguma atitude, o que você faria? Provavelmente, todo mundo que está aqui hoje tem pelo menos uma coisa que gostaria de voltar atrás e mudar. Todos nós, num certo momento da vida, já dissemos, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu deixaria de fazer algo que eu me arrependo, ou eu faria algo que eu não fiz. Eu diria algo que eu deixei de dizer, ou impediria algo de acontecer. A má notícia, como todos nós sabemos, é que nós não podemos voltar no passado. Mas a boa notícia, que constantemente nós esquecemos, é que todos os dias nós temos oportunidades de ter novas e boas atitudes. E a gente pode começar, então, falando que é sobre isso que essa parábola vem falar para a gente, sobre novas chances. A parábola da figueira sem figos, ela fala sobre novas oportunidades. Mas tem muito mais aprendizado aí nessa mensagem. Essa, na verdade, é uma parábola assim, bem simples. Ela conta a história de um homem que, por 3 anos seguintes, ele ia buscar frutos numa figueira que ele havia plantado. Mas essa árvore, ela não produziu nada nesses 3 anos.
Então, ele decidiu cortar ela para que ela parasse de ocupar espaço inutilmente naquela terra. Mas aí, o vinhateiro, o empregado daquele homem, ele fala assim: patrão, não corta ela ainda não. Vamos esperar, vamos deixar ela mais um ano. Eu vou cuidar especialmente dela. Vamos dar mais uma oportunidade para ela. E assim ficou decidido. Aquela árvore ganhou mais uma oportunidade. Então, a partir dessa história, dessa parábola, a gente consegue tirar alguns aprendizados para a nossa vida cristã. O primeiro aprendizado que nós podemos ver nela é que Deus deseja ver frutos nas nossas vidas. Deus quer ver frutos nas nossas vidas. Deus quer ver você dar frutos. Porque olha ali como que começa a parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Foi procurar nela fruto. Ele queria ver frutos naquela árvore, ele esperava que ela desse frutos. Havia uma expectativa nesse homem de que aquela árvore produzisse figos, né? Ele tinha uma figueira e ele esperava colher frutos dessa figueira. Vocês sabem dizer quantos frutos uma figueira geralmente dá, uma figueira completa, assim, madura? Nós não somos especialistas, mas a gente, apesar de não conhecer muito bem essa árvore, foi procurar saber. E a informação que nós encontramos é que uma figueira rende, em média, dependendo do solo, do terreno que ela estiver, entre 8 a 10 quilos de frutos por safra. Então, de 8 a 10 quilos é que é esperado de dar de frutos por safra. Então, era justa a expectativa daquele homem de que aquela árvore desse algum fruto. Só que aconteceu uma anormalidade ali, porque durante 3 anos ela não rendeu nenhum fruto sequer. Então, aquele homem, ano a ano, inspecionava aquela árvore na época de safra, procurando por frutos, levantava folha, puxava galho, verificava certinho, mas não encontrava fruto nenhum. Então, nós podemos parar um momento para seguir um certo raciocínio aqui nessa primeira parte, para fazer uma autoanálise. Vamos pensar, trazer para a gente que Deus é esse agricultor, é esse proprietário das terras, e que ele plantou você aqui na terra. Aí ele chega perto de você, a gente pode usar nessa linguagem, ele chega perto de você à procura de frutos. Imagina Deus se aproximando das nossas vidas para fazer uma inspeção, à procura de resultados daquilo que nós temos aprendido aqui, à procura de frutos. Como que Deus olha para as nossas vidas? O que que ele está vendo? Deus está vendo frutos? Você, como cristão, Deus está vendo frutos do cristianismo? Deus está vendo frutos de bondade, de caridade? Mesmo que a pessoa assim, não seja ligada a nenhuma religião específica, tem frutificado no bem? Deus está vendo frutos do seu trabalho? Quando Deus olha para a sua vida, o que que ele está vendo? Nós não podemos esquecer a mensagem dessa parábola, porque Deus nos plantou como árvores frutíferas e Ele espera que nós apresentemos frutos. E é por isso que todo dia que nós vivemos é uma ótima oportunidade para nós sairmos da teoria e entrarmos na prática da nossa fé. Mas como? Como que nós frutificamos? Como que nós podemos frutificar? Para dar um primeiro exemplo, nós trouxemos uma história muito bacana, muito bonita, de um senhor chamado Donald Rich. Talvez vocês já ouviram falar desse homem em algum momento. Esse homem, ele morava em Sydney, na Austrália, num local assim extremamente bonito. É um local beira-mar que parecia assim seu destino
perfeito para quem quer ter tranquilidade. A Austrália é um país que tem uma beleza natural, assim, incrível, né? E ali em Sydney, naquele bairro, naquele local específico, a paisagem ela era formada lá por um penhasco longo, com todas aquelas rochas marrons, todo arborizado, com o mar agitado lá embaixo, um céu azul lindo, assim, uma imagem muito bonita, realmente para se tranquilizar. Mas aquele lugar, apesar de toda aquela beleza, não era tranquilo, porque com o passar dos anos, se tornou um destino para pessoas que queriam, infelizmente, cometer suicídio. Então, as pessoas elas iam até esse penhasco para se jogar no mar. Isso se tornou tão comum que quase toda semana havia pelo menos uma pessoa ali por suicídio. Tanto é que, hoje em dia, se você procurar fotos desse local, você vai ver toda uma estrutura de proteção naquele penhasco, com telefones públicos disponíveis a um certo tanto de metros, mensagens de apoio para realmente ajudar essas pessoas com tendências suicidas. Então, nesse local ali era onde morava o Don Ritchie. Todo dia de manhã, ele acordava e observava da janela da casa dele aquele penhasco, para ver se havia alguém ali sozinho, possivelmente com a intenção de pular. Se ele via alguém, ele se dirigia até aquela pessoa e, com um sorriso no rosto, começava a puxar conversa. Começava a conversar e daí acabava convidando a pessoa para tomar um chazinho com ele ali na casa dele, logo ali. Ele faleceu em 2012, com 86 anos. E estima-se que ao longo dos anos, com essa conversa simpática, ele tenha salvado aproximadamente 500 pessoas do suicídio. 500 pessoas. Essa é a estimativa que a família dele fez. As pessoas, elas se lembram dele. Elas se lembram do bem que ele fez. Principalmente aquelas pessoas que ele salvou. Essas pessoas se lembram dele de uma forma muito positiva. A gente está vivendo um momento realmente muito difícil. Todos os países estão, alguns mais que outros. Nesse meio, é comum, assim, em vários momentos, nós acharmos que as pessoas não se importam tanto umas com as outras, né? Talvez seja verdade para algumas, talvez não, mas a gente tem essa impressão. É comum nós escutarmos um discurso nesse sentido de que nós não nos importamos mais uns com os outros como deveríamos em sociedade. Mas aí, quando a gente vê a história de um homem desse, como foi a história do Don Ritchie, todas as manhãs ele observava aquele penhasco, então a gente percebe que talvez não seja bem assim, né? Mais do que isso, o Don Ritchie, ele nos mostra que com o seu exemplo, que nós diariamente perdemos, nós desperdiçamos oportunidades de fazer o bem no nosso dia a dia, nos momentos mais inesperados dos nossos dias. Então, Deus tem expectativas em relação às nossas vidas, mas será que essas expectativas estão sendo correspondidas? Nós estamos frutificando? Aliás, nós estamos frutificando o suficiente? Nós estamos praticando intensamente os ensinamentos do Cristo? Mas não é só isso que a mensagem da parábola da figueira sem figos traz para a gente. Nós temos muito mais que aprender aí. Uma segunda lição que nós temos nessa parábola é a seguinte: que Deus concede condições para que você frutifique. Porque olha ali o que a parábola nos fala. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quando a gente faz uma leitura rápida, a gente perde algumas palavras que querem nos dizer alguma coisa e que tem algum significado. E nós sabemos que Jesus não falava as coisas ao acaso, né? Tudo tinha um porquê,
tudo tinha uma explicação, uma finalidade. E ali naquele trecho, ele fala que a figueira foi plantada onde? Não foi em qualquer lugar do quintal, né? Foi na vinha da propriedade daquele homem. A vinha é o local em que estão plantadas as videiras, onde se cultivam as uvas, que também é muito utilizada nas parábolas de Jesus, também sendo um fruto muito valioso daquele período. Numa propriedade, então, que se produz uvas. Então, você tem uma figueira plantada no mesmo local que uma plantação de uvas. E isso nos indica o quê, então? Que essa figueira era uma figueira com boas condições de frutificar. Então, sendo a uva um fruto valioso produzido por aquela propriedade em grande escala, ela recebia um cuidado especial. O solo precisava ser bom para frutificar. E aquela figueira, então, havia sido plantada numa terra fértil, numa terra boa, recebendo os mesmos cuidados que o vinhateiro dedicava àquela vinha. Ou seja, ela tinha tudo para dar bons frutos. Todo o preparo, todos os critérios, todos os cuidados, mas ainda assim ela não dava fruto nenhum. Aí lá no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 48, nós lemos aquela famosa frase que a quem muito for dado, muito será cobrado, e quem muito se confia, muito mais lhe pedirá. Então, nós temos que, novamente, fazer uma análise. O que nós temos feito com todas as condições, com todas as oportunidades que Deus nos dá? Nós temos 365 dias no ano, então são 365 dias de novas oportunidades de praticar o bem, de frutificar o Evangelho do Cristo através do amor. E o que nós estamos fazendo com todas essas bênçãos? Nós temos todo o terreno fértil, todo o preparo para caminhar no bem, para praticar o bem, sermos servos fiéis. Mas nós estamos frutificando de acordo com a expectativa de Deus? Mas tá, o que é esse terreno fértil? O que seria esse terreno fértil para a gente? Vamos então trazer para o nosso caso. Nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus Cristo, aos seus exemplos, nós temos acesso à doutrina espírita, nós temos a vida num país que é pacífico, com muito conhecimento à nossa disposição. Nós sabemos do que Deus espera de nós, nós sabemos como nós devemos agir no bem, como devemos e como nós podemos frutificar. E daí, quais são os frutos que nós estamos produzindo? Está havendo frutos? E daí essa questão nos leva a uma terceira lição que a parábola nos traz. Não perca a oportunidade que Deus te concede. Porque voltando lá na parábola, o que acontece? E disse o vinhateiro, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ou seja, durante 3 anos, aquele homem foi até aquela figueira, na época da safra, e nenhuma vez sequer ele encontrou frutos nela. Mesmo com todos aqueles privilégios, mesmo com todo o cuidado, ela não frutificava. Então ele decide, essa árvore está ocupando um espaço que é fértil aqui de uma forma inútil, porque ela não está me dando fruto nenhum. Ela não está produzindo bons frutos. Para que eu vou manter um solo fértil alimentando uma árvore que não frutifica? Pode cortar. Ele manda cortar, tirar fora aquela árvore infrutífera. Mas aí o servo dele responde: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. O servo intervém e eles decidem por dar mais uma chance para aquela árvore.
Mas olha que interessante, você vê aqui que não se trata de uma chance qualquer, é a última chance. É a última oportunidade que aquele senhor dá para aquela árvore frutificar. Fica claro isso no último versículo lá da parábola. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, ela tem mais um ano. Ela tem uma última oportunidade de produzir bons frutos. Mas se ao final ela continuar com seu posicionamento infrutífero, ela vai ser tirada daquela terra fértil. E a gente precisa pensar com certa seriedade nesse trecho. Porque imaginemos isso. Imaginemos que nesse momento, Deus está fazendo uma inspeção, né, gente? De forma figurada, é claro. Mas vamos imaginar, vamos pôr dessa forma. E Deus está fazendo uma inspeção na gente. Aí ele não encontra virtudes, ele não encontra fé, ele não encontra bondade, não encontra amor ao próximo, caridade, benevolência. Então, se ele não encontra frutos, qual que é o propósito? Qual o sentido de uma pessoa se identificar como cristão, mas não praticar o cristianismo? Mas então, é chegado o tempo. Todos nós devemos, hoje, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de frutificar através do amor. Então, hoje é o momento de fazer o bem. Hoje é o dia de praticar a caridade. Hoje é o dia de testemunhar ao mundo os ensinamentos do Cristo. É hoje, não amanhã, não depois, que hoje é a oportunidade que Deus nos dá. Porque quanto mais a gente deixa para amanhã, mais oportunidades nós estaremos desperdiçando. Olha, não quer dizer que eu não vou encarnar mais, que essa última chance quer dizer que eu não vou encarnar mais, ou que eu vou deixar de existir. O que essa última chance significa é que eu não vou ter mais oportunidades de crescer e de me modificar numa situação fácil, num solo fácil, num solo fértil. Essa última chance, ela significa que essa pode ser a última chance que eu tenho de frutificar num solo com condições fáceis. A próxima encarnação, a próxima vida, pode ser que nós não tenhamos as mesmas condições que nós temos hoje, e nós nos encontrarmos em um terreno difícil. Talvez eu não tenha mais uma sociedade desenvolvida com a capacidade de compreender a mensagem do Cristo à minha disposição para trabalhar. Talvez eu não viva mais num país, num local pacífico. Talvez demore até vir uma revelação com os ensinamentos de Deus. E hoje, nós podemos frutificar num terreno fértil, das mais variadas formas. A gente não precisa viver à beira de um penhasco e salvar as pessoas do suicídio. Esse foi o bem praticado por aquele homem, pelo Don Rich. Mas diariamente, nos nossos pequenos momentos assim da vida, nós podemos dar o testemunho da nossa fé. Porque no dia a dia existem as oportunidades de praticar o bem. Uma fala sua pode melhorar o dia de uma pessoa. Um bom dia, um elogio, um agradecimento já pode fazer o dia de alguém. E todos nós temos os nossos talentos. Todos nós temos conhecimentos para partilhar, dons para distribuir. Tem um texto do Momento Espírita chamado Todos Podem Ser Generosos, que exemplifica bem isso que nós estamos falando. E nós trouxemos essa história para refletirmos juntos a respeito disso. Essa história contada pelo Momento Espírita, ela nos conta que, quando tinha 13 anos, o Severino saiu lá de Olho d'Água Seco, no sertão de Pernambuco, para morar com um tio dele na capital, Recife. Um dia, ele se perdeu na cidade grande, e por não saber ler, ele não conseguia encontrar o caminho de volta, olhando as placas e os nomes das ruas. Como ele mesmo diz, é como se fosse cego. Quando finalmente ele encontrou o endereço, ele pediu para o tio dele:
compra para mim uma cartilha de alfabetização, porque eu preciso aprender a ler e escrever. E sozinho, então, ele aprendeu a ler e escrever. Um ano depois, ele voltou para o sertão e ensinou a irmã dele aquilo que ele tinha aprendido, ler e escrever. Não era muita coisa, que nem ele mesmo disse, mas já era o suficiente, já era o bastante. Depois disso, ele improvisou uma escolinha para ir alfabetizando outros moradores dali. Ele já tinha ensinado 231 pessoas a ler quando ele deixou Pernambuco 24 anos atrás por uma vida melhor em São Paulo. Durante a viagem de Pernambuco a São Paulo, ele ensinou mais 12 conterrâneos a assinar o próprio nome. E ele dizia assim: olha, eu gosto de passar adiante tudo que eu aprendo. Eu não vou levar nada para o caixão. Então, eu tenho que compartilhar o que eu sei com quem precisa, porque senão esse conhecimento ele morre comigo. Nós estamos tão acostumados a reconhecer a generosidade em gestos grandiosos, assim, que nem o do Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, que doou 29 bilhões de dólares a uma instituição de combate à pobreza que ele fundou com a sua esposa Melinda. Só que a história do Severino, ele não deixa dúvida de que a generosidade, ela pode ser praticada mesmo por quem tem pouco ou quase nada, e de várias formas. Muito mais, muito além do que dar bens que sobram. Alguns exemplos que a mensagem traz para a gente também. Do seu Antônio, que é um desembargador de justiça, que conta histórias para crianças no hospital. Do senhor Elcio, que incentiva a solidariedade na empresa que ele lidera e que ajudou a fazer ela uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo. Ou da Juliana e da Marina, que fazem as pessoas rir sem pedir nada em troca. Da senhora Daniele, que aos 63 anos ajuda milhares de deficientes visuais a ter acesso a livros. Então, todos nós podemos ser generosos. E se nós desejamos um mundo melhor, começar pela benevolência, nas pequenas coisas, nos gestos singelos, é fundamental. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a espiritualidade respondendo que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, era benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E assim, então, nós percebemos que no coração generoso, no coração benevolente, está a essência da caridade, como o Mestre nos ensinou. Você já foi generoso hoje? A mensagem continua. Proponha a você mesmo esse desafio. Faça esse convite a si mesmo. Pratique um ato, pequeno que seja, de generosidade no dia de hoje e veja os resultados. Mas veja bem, não aquele resultado de reconhecimento, porque ele quase sempre não vem, e não tem que ser esse o nosso foco, mas sim o resultado na sua alma, a sua alegria interior. Não há quem resista ao poder da benevolência. Nós sempre saímos diferentes, mais leves, mais felizes. Dê do pouco que tem, mas dê. Não é necessário muito para dar. Dar-se é certamente muito mais valioso do que dar as coisas. Doe-se ao outro, doe-se ao mundo, doe a sua vida ao amor e ganhe a felicidade tão sonhada. Essa mensagem do Momento Espírita, ela nos mostra que, mesmo com algumas palavras, você pode salvar o dia de alguém. E daí, se algumas poucas palavras têm esse poder, que poder então tem as nossas atitudes? As nossas ações têm que relevância na vida das outras pessoas? Nós não devemos agir pensando apenas em nós mesmos. Os nossos frutos, eles devem ser em favor do próximo.
frutificar através do amor. Um exemplo legal que nós podemos usar também é a doação de sangue. Vocês já pararam para pensar? A doação de sangue, ao nosso ver, é uma das coisas assim mais bonitas que existem. Porque pensa só, uma pessoa saudável, que não possui problema de saúde, tem a oportunidade de agradecer a Deus pela saúde que ela tem. Aí ela vai até um banco de sangue da sua cidade ou ali da região, faz um cadastro, tira um pouco daquele sangue que está saudável, que não vai fazer falta, e doa para alguém que ela nunca vai conhecer. Quem já doou sangue sabe, porque você nunca vai saber exatamente quem foi a pessoa que recebeu a sua doação de sangue. Mas já parou para pensar nisso? Que nesse momento existe uma pessoa caminhando por aí, graças ao seu sangue que está correndo ali nas veias dela? Que uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, por um problema grave, foi salvo graças àquele pouco de sangue que você foi lá e deixou no hemonúcleo? É muito bonito isso. E você nem sequer vai saber quem é essa pessoa. Então, eu sou saudável, mas eu sei que existem pessoas que não são ou que não estão saudáveis. Então, eu me disponho a ajudar essas pessoas, mesmo não conhecendo elas. Tem um site aqui no Brasil que tem uma proposta assim muito bacana. Os criadores desse site, eles contam que eles estavam cansados de abrir sites de notícia e só ver manchete com tragédia, com história ruim, com histórias negativas. E daí eles, discutindo um dia, tiveram essa ideia. E se a gente criar um site em que só notícia boa seja postada? Assim, qualquer pessoa que entrar nesse site, então ela só vai ver boa notícia, ela só vai ver boas ações, mensagens positivas, histórias bonitas mesmo. E foi assim que nasceu o site sonoticiaboa.com. Vale muito a pena conferir. sonoticiaboa.com. Ali, nesse site, a gente vê que aquela afirmação de que hoje em dia ninguém se importa com o outro está errada. As pessoas se importam sim, se importam muito. As pessoas se ajudam sim. Mas por algum motivo, as notícias ruins são as que recebem maior destaque. Quer uma prova de que as pessoas se importam? De que existem sim muitas notícias boas? Abre uma hora esse site. Quando tiver com um tempinho. É uma notícia assim melhor que a outra. E nós trouxemos algumas manchetes desse site para vocês terem uma ideia. Garoto faz 5 anos e doa seus presentes a crianças carentes. 5 anos, gente. Menino cria bike para andar com primo cadeirante. Alunos fazem doação coletiva de sangue. Mulher encontra boleto com dinheiro e paga conta de desconhecida. Restaurante dá comida de graça a crianças em quimioterapia. Mas, para encaminhar para a finalização da nossa fala de hoje, nós trouxemos um texto específico desse site, sonoticiaboa.com. Essa notícia ela conta assim: analfabeto tem receita adaptada por estudante de medicina. Em Belém do Pará, uma estudante de medicina, ela teve uma solução para um paciente idoso, analfabeto, que estava há anos sem poder controlar a diabetes e a hipertensão, porque ele não sabia ler. Então, ele não conseguia fazer o acompanhamento com os remédios, porque ele não conseguia ler as receitas que eram dadas para ele. Então, ela fez uma receita médica adaptada para ele, em que os remédios, eles são identificados com fitinhas coloridas, de várias cores e várias estampas. Então, em uma caixinha de remédio, ela colocava uma fita colorida com estrela,
No outro remédio, ela colocava uma fita com lua, no outro uns coraçõezinhos. E na receita, ao lado daquela etiqueta colorida, ela anotou só o horário, que era o horário que ele precisava tomar aquele remédio. Então, na caixinha de remédio correspondente, ela colocava a fitinha igual com o horário na frente. Os remédios receitados eram gibenclamida e cloridrato de metformina para diabetes e losartana potássica para controle da hipertensão. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de entender e de decorar nome de remédio. Agora vocês imaginem um idoso que não sabe ler. E ela, essa jovem, ela pensou nisso. Ela se colocou no lugar dele, sentiu a dificuldade dele e buscou uma solução. Não é só vocação de ser médica, é ter aquela sabedoria, é ter empatia. Isso muda tudo. Essa menina, ela se pôs no lugar daquele senhor e tomou uma atitude para facilitar a vida dele. Ela frutificou através do amor. Empatia, gente, bondade, benevolência, amor, carinho, compreensão, nunca é demais. Todo dia é dia de praticar cada uma dessas virtudes. E todo dia é dia de compartilhar os nossos frutos com os nossos irmãos. Que nós possamos nos lembrar disso nas nossas rotinas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nos nossos círculos familiares, né? Nas nossas relações. Esses são os ensinamentos e as reflexões que a parábola da figueira sem figos nos traz. E essa é a mensagem que nós gostaríamos de compartilhar hoje. Muito obrigada pelo convite, pela atenção e pela companhia de hoje. Nós que agradecemos, Ariesca, em nome do SEAC, do Cianorte, agradecemos o carinho por você por aceitar trazer as palavras nessa noite, né? Muito bom. São ótimas reflexões. E que nós possamos sempre ter notícias boas e menos notícias ruins. Isso é muito importante para todos nós. Eu vou convidar o Ailito, que vai fazer a prece final, e depois eu faço os agradecimentos. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez rogando a tua benevolência, um cadinho de caridade junto aos seres humanos, nessa mudança, nessa transformação, nessa transitoriedade para o mundo de regeneração, onde estamos saindo do mundo de provas, através de uma prova de melhoria, de sentimentos, onde nós devemos nos unir, trabalhar e orar para o conjunto da humanidade. Senhor Jesus, que envie os espíritos superiores com os medicamentos necessários para a nossa alma, para o nosso corpo, para que nós aprendamos a viver em comunidade sadia, deixando a vida mundana para o mundo. E que vivamos a vida do Espírito e da caridade. Que assim seja. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos os internautas, aos nossos amigos, por estar aqui nesta noite, assistindo juntamente com o SEAC a palestra da noite. Fica o convite para a próxima segunda, no mesmo horário, às 20 horas, onde teremos mais um companheiro da cidade de Paranavaí. Então, muito obrigada a todos, uma ótima semana, fiquem em paz, se cuidem, tomem todos os cuidados necessários, não precisa ficar trancado em casa, né, Ariesca? Se cuidem, quem vai trabalhar, trabalhem, sempre com um pensamento voltado ao Pai, para que este vírus possa sair das nossas vidas muito rápido.
tanto quanto entrou, né? Então vamos pensar, vamos tomar conta desses pensamentos, para que eles sejam sempre de paz, de harmonia, de tranquilidade, e assim a nossa vida vai seguindo. Muito obrigada a todos e uma boa noite.